Conversa vai, conversa vem, segredo não se conta pra ninguém. Conversa vai, conversa vem, me deixa com saudades do meu bem. Conversa vai, conversa vem, segredo não se conta pra ninguém. Conversa vai, conversa vem, me deixa com saudades do meu bem. Dica surpreendente, mistura cores e sabores que eternizam experiências, sem mistérios. É a culinária em Goiás. O arroz, o feijão, o macarrão, a carne de gado, carne de porco, né? E eu fui criado desse jeito. O relógio que me desculpe, mas aqui o tempo parece ter um ritmo próprio, conforme as estações do ano, as colheitas e os sabores dos fogões das acolhedoras cozinhas goianas. Anote aí uma lista de ingredientes com delícias, afetos, sabores e saberes que vêm de tradições indígenas, influências africanas, do legado e do sotaque dos colonizadores. Destaque para as festas religiosas e celebrações como casamentos e aniversários em torno da comida. O que sai das panelas goianas se transforma naquela volúpia, ou seja, um grande prazer dos nossos sentidos e sensações. O sabor do fogão caipira fica muito mais gostoso, muito mais delicioso se você fazer uma comida, principalmente uma galinhada. Se você faz no fogão caipira, ele é muito mais delicioso. A fumacinha que sai do fogão espalha o perfume dos temperos. Os sons de ingredientes borbulhando dão mordida em um alimento bem crocante. A fartura que enche os olhos. O sabor que traz memórias afetivas e presenteia o paladar. Eita combinação que une a comunidade com pratos típicos e receitas passadas de pais para filhos. Ê, povo bom demais da conta para inventar comida e palavras. A culinária, para mim, ela já está no sangue, né? Eu vim de uma família que todos eram culinaristas, né? Tanto as mais velhas até eu. Então, eu desde pequena, eu acompanhei minha mãe que fazia comida nas fazendas. Fazia comida de peça nas fazendas. Aí, inclusive o empadão, o primeiro empadão que eu vi foi bem diferente desse agora, sabe? Só que aí a gente vai fazendo e vai comercializar, você tem que fazer alguma adaptação, tirar alguma coisa, colocar outra coisa. Mas eu mantenho o meu empadão, é só o tradicional mesmo, sabe? Só tirei o ovo e o pão, porque o ovo tem que ser consumido na hora. E o pão, se passar muito tempo também, ele faz azedar o molho. Então, antes eu usava ele, mas era um prato grande, que era os domingos. O empadão vai metade do dia para preparar, e depois a outra para fazer, dependendo do tanto que você vai fazer. O empadão é um prato que leva tempo. E eu tenho muito cuidado, gosto das minhas coisas bem feitas, né? Aí, então, ele leva o frango. O frango é frito, depois cozido. Depois tem o lombo, que também é frito, depois cozinha. Tem a linguiça, tem a guariroba, tem a batata, tem queijo, azeitona, isso tudo. Ele leva 7 ingredientes no empadão. Então, até que eu preparo todo o molho. Até que você prepara toda, eu uso minha massa. A massa também tem que descansar. Então, é um tempinho bom que leva quase o dia todo. Acho que a gente traz isso aí. Porque quando você vai alimentar e que você vai fazer uma comida, ou então você vai à casa de alguém, eles vão te oferecer o sabor que ele tem. O que ele tem de importante na casa dele, o que ele aprendeu a fazer, o que cada cozinheira levou-se, uma receita que realmente volta-se à tradição e à geração. Minha avó fez isso há 150 anos, nossa família tem essa receita até hoje. Cresci vendo a minha mãe fazendo os doces, né? Naquele tempo era muito difícil fazer doce, não era igual agora que tem mais modernidade para poder fazer, né? Eu mesma eu fiz com as minhas filhas. Com 3 anos eu já coloquei elas para mexer tacho. Em cada refeição podemos compartilhar não apenas alguns quilinhos a mais, acrescentar novas pitadas de histórias,
boas risadas e deliciosas lições. O meu avô era carreiro no tempo da escravidão. Meu pai também era carreiro, que meu avô é o Gibatão. Eu também sou carreiro, sou da mesma geração. E racho lenha sem machado, sendo fogo sem tição. Quem nunca comeu pimenta não sabe que moe é bom. Tem algum paraibano por aqui? No estado da Paraíba, no tempo da escravidão, jumento era padre, cavalo é ação cristão. Égua era professor e burro é escrivão. Amém, gente! Ao amigo e escritor Bariane Hortêncio, Gilberto dedicou o Manifesto da Cozinha Goiana, poema dividido em 5 partes, revelando todo o seu amor pela cultura goiana. Espia só, menina! Na cozinha goiana, a fartura tem dias e níveis de festa. Há coisas que variam de ritmo, das águas e das secas. Esta produção, em princípio, seria uma homenagem à memória de Valdomiro Bariane Hortêncio, o paulista que viveu em Goiânia desde os 15 anos e nos deixou aos 100 anos de idade em 15 de dezembro de 2023. Um verdadeiro conhecedor da culinária goiana. Sempre se destacou pela sua paixão pelos sabores e saberes goianos e por dedicar uma vida para preservar e celebrar a rica culinária goiana. Ele foi uma inspiração para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e será também para as futuras gerações que preservarão seu legado. Bariane marcou nossos corações e paladares, assim como todo o conhecimento, toda a arte, cultura e cordialidade que compartilhou conosco. No entanto, em 4 de dezembro de 2024, o mestre Gilberto Mendonça Teles também partiu, deixando seu legado e suas lições de vida, goianidade e de amor às letras. Por isso, essa homenagem se estende ao escritor, professor e crítico literário. A ele manifestamos gratidão pela deliciosa e enriquecedora convivência. Apesar das influências que vêm de todo lado, apesar dos pesares e dos próprios goianos, sem forma e tradição, nós sabemos muito bem que a essência da comida goiana não se altera. Quando é fé, é tempo de piqui. E parece que sempre se manterá a prova do discurso do arroz com piqui e guariroba. Há tempos de animais e tempo de verdura, tempo de caça grossa, de mundéus e giraus, tempo feito de espera na flor do pequizeiro. O piqui ele é sazonal, ele tem a época dele dar, né? Então o piqui ele é de época, mas semente de piqui fizeram já estudo, ela demora 30 anos para nascer natural. Então com esse sistema aí ela nasce naturalmente assim. Então eu acho que a tecnologia está avançando e nós vamos ter piqui o ano inteiro, faz tudo sobre o cerrado. Então estão plantando mangaba, gabiroba, estão plantando, sabe? Planta, na colheita eles fazem o xarope, guarda e tem o ano inteiro e tal. Então já tem quem tem milhares de pés de piqui, já estão fazendo plantação assim. Morros de Esburgo, onde há o Museu do Guimarães Rosa, na volta era tempo de piqui. E eu encontrava garotos vendendo aquelas bacias de piqui, amarelinha, né? E eu comprei uma. Mas só que eu fiz, chegando no Rio de Janeiro, eu vi a diferença. O piqui de Goiás é menor do que o piqui do Cerrado do Grande Sertão. Então, aquilo que a personagem diz pode ser até o próprio autor, pode ser até o próprio Guimarães, que passou isso para a boca de uma personagem. O piqui, quem come pela primeira vez, é muito ruim, prega na boca. E, além disso, tem aquilo que eu chamo de mito, porque eu nunca vi, o tal de espinho. Sei que há, mas eu sempre, desde criança, aprendi a raspar com os dentes o piqui. E fiquei muito contente quando eu li uma vez, no sentido já da antropologia, que os índios goianos, os índios dessa região, utilizavam o piqui para tinta, para o óleo do corpo. Uma maneira de não deixar o corpo ser muito picado por um mosquito, ou o que seja, eles usavam o óleo do piqui. Então é uma coisa que está entranhada na culinária e está entranhada na cultura do Centro-Oeste a partir dos cerrados, de lá e de cá.
Ô, trem bom! Tempos de peixes raros riscando a correnteza, batendo nos remansos e pesando, no caso, dos sacos e jequis. Mas o melhor dos tempos é o das frutas, que por lá quer dizer jabuticabas. É o tempo dos legumes, das 1000 espécies, das plantas e misturas que excitam os sentidos e despertam o requinte da gula e da sobrevivência. Do que se chama e diz o nosso trivial. A mulher, por exemplo, a mulher não tinha valor nenhum. A mulher casava com o que o pai mandava. A mulher, ela chegava a visita em casa, a mulher chegava com a bandeja, com casquitando, pão de queijo, café na soleira da porta da cozinha com a sala. O marido pegava a bandeja e ia servir a visita e ela voltava para a cozinha. A mulher é muito criativa, né? Tanto é que eu já falo, que lá em Goiás, velho, ninguém faz doce no mundo igual que a senhora aqui em Goiás, né? É doce crocante por fora, molinho por dentro e tal, e as coisas. A Coralinha, que aqui é doce de abóbora dela. Essas pesquisas que a gente faz e anda sempre com as pessoas idosas, né? Que tem as coisas para contar. Que naquele tempo também que eu estou falando da mulher, a Coralina falava assim que a mulher prende o marido em casa pelo molho, pelo tempero. Dos pratos que provou ainda criança, Gilberto encontrou o que precisava para temperar esse poema. Que gastura! Começou com aquilo que eu conhecia desde a infância. As coisas que eu comia na infância que minha mãe fazia, meu pai gostava. Taioba, por exemplo. Eu fui lembrando disso, fui tomando nota. E aí fui pensando um poema. Meu pai cozinhava muito. Meu pai gostava de uma coisa que eu nunca mais vi, chamada cambuquira. Sei lá se vocês sabem o que é cambuquira hoje. Aqueles brotos, o broto de abóbora, né? Um broto. Depende de uma outra coisa. A bananeira, quando dá aquele umbigo, a gente pode cortar o umbigo e fazer uma salada dele. Eu comi muito disso. Lá no meu poema fala nisso. Então, pela experiência do meu pai, experiência da minha casa, experiência da minha vida em Goiânia, eu fui juntando o material, até que escrevi. Então, esse manifesto foi o seguinte. Há dois motivos que explicam o nascimento dele. Primeiro, eu estava organizando... eu tinha acabado de organizar um livro chamado... Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro. Eu, vendo que os professores no Brasil, em Goiás, qualquer lugar em que eu lecionava, em que eu andava, eu via, ou que eu lia, eu via que falavam em futurismo, falavam nos manifestos, futurismo, depois o surrealismo, cubismo, expressionismo, mas eu vi que os professores falavam sem conhecer o manifesto. Falavam através de outra fala. Liam e repetiam. Aí o que eu fiz? Peguei os manifestos. Demorei aí uns 3 ou 4 anos. Eu tinha morado 4 anos no Uruguai. Lá eu comprei alguns textos de manifestos europeus. Então peguei um manifesto, traduzi. Manifesto italiano, manifesto francês, manifesto alemão, inglês. Eu os traduzi, eu paguei para traduzir e dei para um professor brasileiro. Mas então o manifesto nasceu por influência desse trabalho que eu fazia sobre os manifestos e o desejo de comer essas coisas daqui. Então fiz uma relação de coisas e comecei a pesquisar. Aí entra a pesquisa. O livro do Mariani saiu mais ou menos nessa época. Na época ele me pediu, Cozinha Goiana, ele me pediu até que eu fizesse escrevesse sobre o livro. Eu escrevi e deve estar numa das edições dele. E então o livro do Mariani serviu como fonte também de pesquisa. Por isso que o meu poema está dedicado ao Valdomiro Mariani Otense, né? Ele foi o primeiro goiano que eu conheço, que eu me lembro agora, que juntou material para comida. A palavra manifesto vem do latim manifestus e significa tornar público ou declarar. Trata-se de um gênero textual que visa expressar o ponto de vista de um ou mais autores para um grande público. A materialização da voz do autor. A gente sempre procura
a comer as coisas ordinárias. Porque você, para agradar uma cozinheira, você tem que pedir a receita. O melhor agrado que faz assim, você pode comer uma porcaria, mas você vai, só podia me dar a receita, aquilo é o maior agrado. Era assim mesmo, lascou. Dentro disso eu fui escrevendo até que chega no fim, até que chega um ponto eu começo a dizer o seguinte, que eu vou falar dos bichos. As caçadas que eu nunca fiz, mas que eu ouvia falar que fazia. Mas de vez em quando um caçador mandava para o meu pai um prato de capivara, carne de capivara, carne de cutia, essas coisas. Aí, então, depois de cada relação que eu tenho, filé de capivara, farofa de tatu, churrasco de queixada, fígado de anta e miúdos de veado mateiro, e mais paca assada, posta de jacaré, carne de porco e gado e lombo de cutia, tudo bem temperado, se possível na véspera, e com boa porção de pimenta e limão. Resga! Depois de cada, por exemplo, eu falo dos bichos, depois eu falo de pássaros. Criei uma palavra para dizer pássaros e aves ao mesmo tempo. Então, olha, seja inhambu, codorna, perdiz, pomba do bando, juriti, ojaó, jacu, mutum, marreco, frango de água ou de casa, seja cocar, galinha, pato, rolo ou peru, seja em guisado ou brasa, no leite ou na gordura, no vinho ou na manteiga, tudo se faz e come com requinte e sabor, mas com boa porção de pimenta e limão. Aliás, a pimenta, eu acho que é uma coisa que marca, característica da cozinha goiana é a pimenta. Não há uma casa, uma pessoa que não gosta de pimenta em Goiás. Fora daqui, já não é assim. Então, para apimentar ainda mais a nossa produção, teremos as histórias de pescador tão presentes nas cozinhas goianas. É quase isso. É que o Gilberto, ele pesca a atenção do público quando fala sobre os peixes, uma fonte de inspiração e sustento aos cozinheiros locais. Gilberto, pode ficar à vontade para vender o seu peixe. Espia só o nosso cardápio quando ele fala sobre os peixes. Piracanjuba ao forno, cozido e dourado, pirapitinga frita, piampara na telha e pacu recheado, muqueca de filhote ou surubim pintado, ensopado de piau, lambari na farinha, tira-gosto de bagre ou mandi chorão, o peixe fora d'água ou na cinza moqueado, mais as tartarugas à moda carajá. E mais o pirarucu cozido com cebola ou mesmo matrinchã. Tudo fica mais rico de aroma e paladar com uma boa porção de pimenta e limão. Aô, Goiás! Impossível falar dos pescados e não lembrar de um tradicional preparo que é goiano. Nesse caso, o folclorista e homenageado Bariane Hortêncio tem reforço na cozinha e é para preparar um saboroso peixe na telha. Olha, isso aí nasceu por coincidência. O professor Aldair Silveiraes, professor, cozinheiro, ele fundou o Forno de Barro. Ele queria fazer um prato que fosse de peixe, que fosse para mesa, ficasse quente, como é a feijoada. A telha, como a telha ela é de argila, e a argila é refratária, e então a receita é dele, do Aldair, ele que era o cozinheiro. Então, isso aqui está no original, nós não mudamos nada, só para conservar que tradição é história, história não se altera, né? O primeiro peixe pintado, peixe de couro, porque o pintado é um peixe que não tem espinha. Pode fazer com outros peixes de couro também, mas o principal é esse que é o peixe mais saboroso que tem. Então, para começar, a gente tem que colocar limão nele, porque o limão tira aquele gosto do peixe, aquele gosto, e ele pré-cozinha também, e deixa aqui mais ou menos 1 hora. Aí, nós temos que usar assim, se tiver 1 quilo de peixe, tem que ser 2 de tomate, bem maduro, esse tomate solta bastante caldo, e a metade do tomate em cebola, picada também. Você faz peixada sem o coentro. Aí,
O pimentão, nós colocamos o pimentão só depois que se puser o pimentão, antes ele vai amargar. Se o pimentão cozer amargar, ele tem que ser por último. E depois também nós vamos pôr aqui, isso aqui é um envelope de cebola, para chamar sopa de cebola, para poder engrossar. Nós vamos pôr também aqui um extrato, não é extrato de tomate não, isso aqui é um molho de tomate, um vidro de leite de coco. Creme de leite. Esse aqui é o creme de leite. O creme de leite nós vamos colocar também no fim, a hora para tirar, sabe? E tem o óleo, tem o orégano também, tem o pimentão para ficar bonito, aí, tá vendo? O prato tem que ser visual, né? Então, são 3 cores, podia ser só de uma. Satisfeitos? Então, se preparem aí que ainda temos uma das melhores partes dessa jornada de cores e sabores. Gilberto Mendonça Teles deixa para o fim do poema o que para a maioria dos goianos é um caminho sem volta, para comer até perder o rumo de casa. Estamos falando do que ele chama de trivial. Para nós, uma comida conhecida por todos, do nosso cotidiano, servida principalmente aos domingos, em momentos de confraternização entre a família e os amigos. É uma coisa, um tipo de comida muito comum na roça, no interior de Goiás, né? A pessoa falava, tenho apenas o trivial, arroz, feijão, um pezinho de alguma coisa, raramente tomate, mas tinha um quiabo, uma coisa com a outra. Aí eu juntei esse trivial numa parte que eu acho melhor. Ah, o arroz com guariroba. Que delícia, gente, o arroz Maria Isabel. O arroz de moça pobre, ou delícia, o casadinhos. O arroz feito com suã e o arroz com piqui. E o feijão frito e o pagão. Feijão caipira ou tropeiro? Tutu, de arroz e feijão e a almôndega batida. O angu de milho e quiabo. O refogado de milho. A cambuquira, o quibebe, o molho pardo, a paçoca. O escaldado de farinha de milho, a galinhada. A frigideira de umbigo de bananeira, o cará. A tigelada de queijo, de mamão verde e chuchu. E o machixe, o mangarito, as empadas de domingo. Oh, mundo véi sem porteira. Fala assim, o empadão goiano. Se fala empadão goiano é redundância, porque empadão já é goiano. Porque o empadão é só de Goiás. O empadão é nobre. Tem lomo de porco, tem as partes principais do frango, tem queijo cortado, tem azeitona grega preta. O empadão é um prato que dá para todo mundo. Ele chama empadão e ele é nobre. O biscoito de queijo é goiano, que tem para todo lado tem. Então, cada lugar tem as coisas. Agora o povo fala, esse negócio é mineiro, mas esse negócio é goiano. Então tá, ué. Entendi. Carne de porco na lata, pamonha de todo jeito. A pamonha que faz Gilberto viajar no tempo e muda até o nosso jeito de falar, já que a maioria não pede uma pamonha salgada ou adocicada. Afinal, pamonha de sal, pamonha de doce, pamonha apimentada, todas elas com queijo. Deixa eu ver. P de poesia, P de pamonha, de piqui. Dizem que o poeta, todo poeta acaba voltando às suas origens. Não quer dizer voltar fisicamente só, voltar também pela imaginação. Tá? Eu tenho o privilégio, eu tenho essa beleza na minha vida de poder morar longe de Goiás, morar no Rio de Janeiro já há 40 anos, mas ter o privilégio de vir praticamente todos os meses a Goiás. Então, o que era apenas uma imaginação que podia ser até doentia, ela é uma imaginação verdadeira, porque vindo a Goiás, eu me levanto aí às 6 horas da manhã, às 7 horas eu estou lá na feira do Ateneu, comendo uma pamonha quente feita pelo Volney. O Volney é uma pessoa que faz aquelas pamonhas. Então, eu levo o piqui daqui. Eu tenho as coisas daqui, por exemplo, a gariroba, eu tenho sempre em casa isso. Mas a coisa bonita disso é que eu consegui transformar isso em matéria poética. Tá? Em vários momentos da minha poesia... Peraí, calma aí, Gilberto. No que você chama de trivial, quantas receitas tradicionais feitas de uma vez só?
Pratos que nos exigem paciência e sabedoria para entender o preparo de cada alimento. Tem coisa que só mesmo com o hábito, mas isso também demanda uma rotina de prática que se transforma em tradição. Ou seja, a prática não se ensina, mas se transmite pelo convívio, pelo jeito de andar, falar, comer, de preparar uma comida. Assim, estamos diante de um banquete de sabores e saberes. E isso nos permite lembrar de um pensador francês, o Roland Barthes. Ele explica em A Cozinha dos Sentidos que damos algum significado ao mundo por meio dos sentidos, assim como acontece na cozinha, quando colocamos todos os nossos sentidos à prova ao mesmo tempo, quando estamos preparando, por exemplo, uma receita culinária. Então, nesse caso aí do sabor e do saber, é um trocadilho que os franceses têm e que há muito tempo, eu tenho a impressão que é anterior a Roland Barthes, alguém já tinha feito essa aproximação de saber e savoir, né? São duas expressões, muito bonito isso, porque o francês permite muitos trocadilhos. Por exemplo, o verbo conhecer, em francês é connaître. E que dizem os teóricos? Quando você conhece é quando você nasce com, connaître. Nascer com, aí você conhece. A mesma coisa é com o saber e o sabor, né? Pelo sabor, você sabe distinguir as coisas. Mas não é só o sabor. Você, quando relacionou esses sentidos, eu lembro que você não falou do tato. E o tato é importante também para mim. Por exemplo, se eu pego uma pinha, o que nós em Goiás chamamos de ata, mas no Rio de Janeiro é pinha, basta pegar nela para eu saber que já se trata de alguma coisa que eu conheço como ata, né? Então, todos os 5 sentidos formam como que antenas para o homem apreciar. De volta ao poema, Gilberto segue saudoso, sinestesicamente. Tudo isso e mais a fome, da cidade e do sertão. Tudo isso e mais o gosto, da pimenta e do limão. Tudo isso, minha gente, vai perdendo a tradição, vai ficando na saudade na forma de algum refrão, de algum discurso eficaz que possa matar a fome, comendo apenas o nome das comidas de Goiás. Que trem bom! Montei um restaurante precário, mas aí na minha maneira e a gente foi crescendo. Hoje eu tenho esse espaço que todo mundo gosta, a gente trabalha a água, a questão da sustentabilidade, o esgoto, tem meus temperos, cheiro verde, então eu procuro tirar da terra o mínimo de agrotóxico possível e adubo não querendo usar muita coisa externa daqui. E eu sei que é possível. Então eu pego uma mudinha de couve, na verdade, vem, coloco aqui, dá uma semana, vê que ela tá bonitinha. E as pessoas gostam também disso. E eu tô muito feliz aqui. Olha, primeiro eu gosto de organizar todo o ambiente. Depois eu começo a pensar o que as pessoas querem comer. O que nós temos comido nos últimos dias, para não ficar repetindo. E aí a gente vai preparando aos pouquinhos. Preparamos porção, né, da verdura, da carne, da salada. E vai perguntando para ver se é isso que eles querem, se é isso que eles gostam, né? Principalmente, assim, eu gosto muito de ir à feira aos domingos. Por quê? Porque lá eu vou vendo as coisas que eu posso fazer. Eu peguei uma sequência de fotografia do piqui. Aí eu fotografei o pé do piqui, cortei o piqui, fiz ele cru, né? Fui fazendo essa preparação, né? Aí coloquei o arroz, botei para fazer o piqui, coloquei a água, né? Você vai esperando dar o tempo certo. E fui fotografando nessa sequência, né? E aí eu fiz o piqui também, fiz o arroz com piqui, estava fazendo um frango caipira com piqui e que deu essa sequência aqui. Então é tudo uma questão de organizar e elaborar da forma que vai dar certo, né? Que aí não tem como não dar certo. Cozinha é isso. É também organizar e planejar. Não tem como você entrar na cozinha e falar, vou fazer isso rapidinho. Mas como preservar as nossas riquezas gastronômicas? Eu acho que tem que fazer isso que vocês fazem. Isso que você está fazendo aqui agora é um dos elementos de preservação, né?
fazer com que os alunos façam mestrado, doutorado sobre o estudo não da culinária só, mas das ervas, de tudo ligado a isso no Brasil. É fazer o levantamento, no Brasil não, Goiás, fazer o levantamento. Por exemplo, as frutas do Cerrado. Eu agora, há poucos dias, eu fiz, lá quando eu estava em Campos, na cidade, Campos Belo, não, é Montes Claros, eu fiz um poema falando das frutas do Cerrado. Infelizmente é um poema novo, eu não sei, mas eu peguei todos os tipos de fruta e imaginei, veja, o poema é isso, imaginei um homem parecido, um tipo parecido a um lobisomem que ia agachando e cortando e pegando as frutas e comia a casca e deixava a polpa para os insetos, para os bichinhos. Né? E depois esse homem saía e desaparecia. Tal. Eu acabei fazendo um poema que eu me senti este homem, este lobisomem, que ia tratando também dos bichinhos menores. Isso é, vamos colocar dos homens também, né? Então, me parece o que se tem que fazer é não aquilo que eu falei com relação à literatura. A literatura em Goiás, pouca gente faz estudos de levantamento de pesquisa. O mais que se faz é os livros que aparecem. Sai um livro, o professor escreve sobre ele e fica um falando a mesma coisa que o outro falou, mas de novo mesmo, muita pouca coisa. De pesquisa. Então, essa pesquisa, esse amor a conservar o nome dos capins, o nome das árvores que desapareceram. Hoje vocês não... A maior parte da pessoa, da gente em Goiás hoje, não conhece árvores chamadas madeira de lei. Elas acabaram todas. Hoje está tendo soja, os milharais ou álcool, né? Então, é isso que eu acho que tem que fazer. É incentivar a pesquisa, sentindo que isso é tão importante como estudar o que o Guimarães Rosa falou por lá. O sertão é meu lugar, minha roda de fiar a solidão, meu agreste, minha paz, entre os ermos e gerais do coração. Da Bahia até Goiás, Tocantins, Minas Gerais, atravessei as fronteiras do amor, onde a vida desandou, deixei pra trás. Andei sozinho, sol a sol, nas veredas no arrebol, a esperança eu não perdi. Pela estrada eu aprendi que não tem pra onde ir, se não tem pra quem voltar. Eia, meu